Neste momento, nós vamos rogar a Jesus que seja conosco, através dos benfeitores, amigos que aqui trabalham em seu nome. Neste encontro, Senhor, que é o último do ano, onde nos encontramos mais reflexivos, buscando compreensão, pedimos para que nesta hora sejamos fortalecidos, envolvidos, para que avaliando melhor as nossas lutas, consigamos traçar novos objetivos e que os estímulos de fora se transformem em grandes oportunidades de aprender a servir em teu nome, para que assim, nos percebendo como espíritos eternos e imortais, a cada dia aceitemos os convites da vida para que verdadeiramente aprendamos a amar. E assim, Senhor, rogamos da sua misericordiosa força, para que nesta hora todos nós sejamos abastecidos e saiamos daqui mais firmes no propósito de crescer espiritualmente. Obrigada, Mestre, ser conosco e que assim seja. Bom, então vamos lá. Nestes últimos meses, a gente estava vendo o capítulo Honrar Pai e Mãe. E lá tinha algumas coisas que são bastante exigentes para que a gente possa avaliar da nossa conduta. Então, como hoje, né, é o nosso último encontro do ano, para que a gente encontre mais esperança, a Amélia Rodrigues tem um livro que chama Até o Fim dos Tempos, que é de uma narrativa de Jesus, quando ele diz assim, embora ainda permaneçam algumas sombras teimosas, ele, o Cristo, continua nos aguardando até o fim dos tempos. E a partir disso que ela coloca nesse livro, onde tem várias passagens com Jesus, é que nós vamos fazer algumas reflexões para que a gente tenha essa esperança, que mesmo que ainda a gente não deu conta de algumas coisas, de outras a gente já foi capaz, mas que a gente tenha essa clareza que o Cristo continua para todos nós como o irmão mais velho, nos aguardando para que cada um no seu ritmo possa vencer. Então, algumas pontuações. Tudo que está no Evangelho precisa ser compreendido segundo o Espírito e não segundo a letra. Aqui a gente não está pensando só de falar assim, é o que a gente estuda no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas todos os evangelhos que estão narrados na Bíblia, que é Evangelho segundo São Mateus, segundo São Lucas, segundo todos, eles precisam ser interpretados na ótica do Espírito. Porque Jesus não orientava corpos, ele não falava de coisas passageiras, ele falava das verdades eternas. E por muito tempo, lendo muito pontualmente, pensando só no aqui e agora,
encerram grandes verdades sob a forma de alegoria. Então, ó, não é mentira, é verdade, mas é uma alegoria. Então, é como quando a gente vê na fábula o lobo conversando com a galinha. A gente sabe que o lobo não conversa com a galinha, porque lobo não fala, muito menos a galinha responde. Mas quando a gente lê aquela história e se atenta, a gente entende que ali encerra um ensinamento que, por abstração, eu compreendo. Então, isso tudo foi escrito num tempo que não tinha conquista da ciência, não tinha como esclarecer. Então, eles usavam símbolos, alegorias, para que oportunamente todos nós pudéssemos interpretar e compreender melhor quem somos. Tudo segue a ordem natural das coisas e as leis imutáveis de Deus não serão subvertidas. Porque muitas vezes as pessoas assustam e falam assim: o mundo nunca teve tão difícil, a violência nunca foi tão grande, tal coisa nunca foi. Oh, baseado em quê? Porque às vezes é a minha impressão, ou pior, é o que eu mais procuro e é o que o algoritmo me oferece na internet, porque é só isso que eu procuro. Mas isso não é uma verdade. Então, não existe nada maior, mais importante, mais poderoso que Deus. E nada escapa da lei de Deus. Então, conhecer a lei é muito importante para que eu tenha segurança, clareza, serenidade, de que tudo é conduzido. Lidar com ação e reação faz parte da lei, mas nada nunca ficou perdido. Porque se eu não tiver essa certeza, a gente fica desanimado. Eu lembro numa ocasião que uns jovens na mocidade falavam assim: viver o evangelho só dá certo aqui dentro. Na rua isso não funciona. Enquanto a gente pensa assim, significa que nada funciona, porque eu não acredito que a lei de Deus continua nos regendo a todos, o tempo todo, sem interrupção. Então, é como se aqui fosse uma realidade e a vida lá fora fosse outra. Ó, oh, isso não existe. Assim como eu sou uma pessoa, aqui, lá fora, na minha casa, no meu trabalho, que essa história que eu sou um no lugar e outro no outro, não, eu sei disfarçar no outro, mas eu sou só uma pessoa. Então, isso também precisa ser uma certeza. E dito isso, estamos na era nova. Como assim? Então, lá na época de Jesus, quando João Batista falava, ele dizia: o reino de Deus está próximo. Quando hoje a gente lê qualquer mensagem, eles dizem: o tempo chegou. Então a gente já vive essa transição e esse mundo novo já está se estruturando. Porém, eles orientam, ó, não vereis milagres, nem prodígios, nem fatos sobrenaturais. Não busqueis olhando para o céu sinais precursores. Olhai em torno de vós, entre os homens. Aí é que os descobrireis. Porque, diferente do que se imaginou, que um tempo novo
ele seria totalmente diferente ou com algumas catástrofes para anunciar? Na verdade, o tempo novo começa dentro de nós. Então, seguramente, entre nós, a gente já encontra muitos espíritos francamente vivendo a regeneração, mas muitas pessoas. E outras tantas ainda bastante identificadas com o mundo de prova e expiação. Então, quando que a gente vai falar assim, ó, certeza absoluta agora que a Terra é um mundo em regeneração? Quando a maioria estiver vivendo no compasso regenerador. Mas como que eu percebo isso? Olhando para o meu lado e entendendo como eu relaciono, o que essa pessoa mostra, como ela estimula, como ela reage. E isso mostra se é regeneração ou se é prova e expiação. A gente não tem nada externo que conte que o mundo se transformou. Então, justamente por ser alegórico, as pessoas esperavam uma catástrofe para que o mundo acabasse. Assim como o dilúvio é a primeira alegoria, as pessoas esperavam uma outra forma alegórica para falar da transição. Ó, dilúvio era só uma alegoria, nunca ficou tudo inundado, nunca acabou nada, era só alegoria. E aquela história que agora ia acabar em fogo, era só outra alegoria. Nada vai acabar. A gente vai continuar. O que precisa é transformar dentro. Porém, não acrediteis no fim do mundo material. A Terra tem progredido desde a sua transformação. Tem ainda muito a progredir e não que ser destruída. A humanidade chegou a um dos períodos de sua transformação e o mundo terreno vai elevar-se na hierarquia dos mundos. Então, vê que não é pode, é vai. Então, ó, a Terra vai elevar-se. Quando? Já começou. Na verdade, começou com a chegada de Jesus. Nós estamos terminando o processo. Por isso, que estar atento à nossa volta e entender para participar é o nosso grande desafio. O que se prepara não é o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. Como assim? Dessa moralidade pequena, fechada, sem muita razão, que a gente viveu por tanto tempo. Então, agora, a gente vive uma fase de muitos conflitos e muitos questionamentos para que a gente possa fazer a mudança. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo e do fanatismo. Tudo, ou quase tudo, vai ser desconstruído e a geração nova erguerá um novo edifício, que as gerações seguintes consolidarão e completarão. Quando ele fala tudo, ou quase tudo, é bastante importante a gente pensar nesse tudo ou quase tudo, porque quando a gente é muito convencido que a gente é totalmente certo, que tudo que a gente sabe é a verdade, que tudo que a gente faz é o que está certo, talvez a gente não entendeu o que é tudo ou quase tudo. Então, é hora de identificar com mais clareza a lei e o que eu penso e faço que está de acordo com a lei.
Porque naquela época de Jesus, os fariseus imaginavam que eles estavam absolutamente certos. E eles ficavam muito indignados com a postura de Jesus, porque para eles estavam certos. Logo, se eles estavam certos, o que Jesus falava estava errado. Então, eu preciso reavaliar, porque muitas vezes eu acho que as coisas estão muito erradas. As coisas estão erradas, ou eu que estou convencida que quem é muito certa sou eu. E aí o problema sou eu. Então, essa clareza é importante para que eu possa ter proximidade com a lei de uma forma mais clara, abrindo mão do ponto de vista e me livrando de preconceitos, de coisas antigas que não têm mais razão de permanecer. A terra, de mundo de prova e expiação, um dia será mundo feliz. E a época atual é a da transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Então, o mundo de regeneração é um mundo transitório. Ele é marcado mesmo por essas grandes mudanças e grandes conflitos. E a gente tem essa sensação do conflito entre as gerações. Então, mas eles estão errados? Nós estamos certos? Eles estão certos e nós estamos errados? Então, o que é que fica? O que é que acaba? Porque é da lei que algumas coisas precisam ser destruídas para que elas possam regenerar. Mas o que vai ser destruído? Aquilo que está degenerado. Mas o que está degenerado? Eu não consigo saber no outro. Eu só sei o que está degenerado em mim. Então, eu preciso, com mais clareza, perceber o que é que foi que eu construí e que a base ainda é o orgulho e o egoísmo, porque isso está adoecido e precisa ser destruído para que eu possa construir o novo de acordo com a lei. As duas gerações têm ideias e modo de ver inteiramente opostos. Gente, esse texto é de 1800 e pouquinho. Eles já sabiam que o que ia acontecer era um grande conflito de gerações. Então, olha só, modo de ver inteiramente opostos. Então, por isso que eu falei, não dá para imaginar assim, ó, nós estamos certos e eles estão errados. Ó, são maneiras diferentes que eu preciso olhar, comparar, analisar. Porque uma parte pode ser que a gente está acertando, mas eles também estão acertando. E é nesse contraste que a gente aprende. Nessa coisa que é tão diversa, que a gente muda e amplia. Porque senão o tempo passa e a gente vai manter o pensamento igual na época de Moisés. Justiça é bater o levou. É olho por olho, dente por dente. Mas isso não é nem do Cristo, isso é bem antes. Então, olha só, se eu não aceito comparar, analisar, eu atravesso milênios sem mudar de ponto de vista. Com qual afirmativa? Eu estou certo. De acordo? Ó,
não tem com que. Porque se eu comparar e depois refletir na lei, pode ser que eu perceba esse ponto. Sou eu que preciso mudar. Não me é interessante, porque exige sacrifício do meu ponto de vista, do meu interesse, daquilo que eu gosto, mas não é o bem. E eu vou aprender a abrir mão disso. Vai ser um esforço, mas é só assim que o crescimento será possível. A Terra não será transformada por um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual geração desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá. Então, não precisa esperar. A trombeta não vai tocar, não vai dar um terremoto, não vai ter um tsunami, não vai acontecer. Ó, vai ter pontualmente igual sempre teve. Porque se a gente lê a história da humanidade, sempre teve terremoto, sempre teve cataclisma, sempre, ó, sempre. Nossa, epidemia, pandemia, tem desde sempre. Isso continua. De tempos em tempos, isso são fatores que muitas vezes até aceleram o progresso. Mas não é isso que marca a transição. O que marca a transição é a mudança da maioria de nós por identificação com a lei. Nascerão aqui os espíritos propensos ao bem. Ó, propensos ao bem não é espírito bom, é propenso. Agora, de verdade, eu acho que todo mundo que está aqui é propenso ao bem. Agora, porque nós somos propensos ao bem, nós fazemos o bem sempre que a gente pode. Mas a gente sabe o que é o bem. É isso. Então, ó, aqui nascerão os espíritos propensos ao bem. A nova geração não se comporá de espíritos eminentemente superiores, mas de espíritos predispostos a assimilar as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento regenerador. Então, os espíritos que chegam são propensos ao bem, mas não bons, propensos. Se eles são bastante estimulados, eles assimilam isso com mais clareza e têm facilidade para fazer. Mas, se quem precisa estimular não estimula, o que eles vão fazer? Nada. Eles vão ficar olhando. Então, ó, eles têm uma facilidade. Imagina o seguinte, ó, eu tenho facilidade para atividade física, mas eu passo o dia inteiro sentada. De que adiantou a minha facilidade? Eu só vou executar tudo o que eu posso se tiver um treino com dedicação e disciplina. Caso contrário, eu tenho facilidade, mas não uso. É o tesouro que vai ficando enterrado. Eu tenho a possibilidade, mas eu não vou fazer. Por quê? Porque faltou. Porque eu não quero, porque eu não entendi, porque ninguém estimulou. Então, é essa corrente do bem que precisa formar para que isso se transforme. A nossa geração de pais, né? E os filhos. Então, agora, como começou essa transformação, então é um conflito muito grande. Então, a gente, às vezes, a gente fala, nossa, o que será deles na hora que acabar a nossa? Não é? É o que a gente vê. Não sei se... Então, eu acho que isso que a Graça está falando é importante porque é uma preocupação que muitas vezes as pessoas têm. Ó, muito tempo, o que será deles ficava assim.
O que será deles por conta da violência, por conta do desemprego, por conta do tumulto, de todas essas questões. Só que tudo isso vem se reorganizando. E se a gente não confiar que tudo segue o desígnio de Deus, é como se a gente tentasse resolver a questão material. E a questão material, ela só se soluciona com a nossa evolução. Porque aquilo que servia lá em outro tempo, hoje não nos serve mais. Então, se eu não entender que eu sou espírito e que eu vou começar a olhar a vida a partir dessa ótica, a vida na Terra fica enlouquecedora, né? Então, ó, o que vai ser deles? Se eles entenderem que eles são espíritos, nada, eles vão ser tudo felizes. Mas se eles acharem que eles estão aqui para vencer materialmente, a gente vai assistir exatamente o que eles descrevem. O que caracteriza os espíritos atrasados? Revolta contra Deus. Mas não essa revolta escancarada, porque essa é fácil. Como Deus ainda permite tal tipo de sofrimento? Ó, o que essa pergunta esconde? Eu duvido que Deus seja tão bom assim, porque olha o que ele permite acontecer. Eu acho que Deus não entende muito das coisas. Como ele permite isso? Então, parece uma coisa inocente, mas na verdade, isso mostra que eu ainda sou insegura em relação à justiça e inteligência infinita de Deus, que é Pai de amor e bondade. Porque em determinadas situações eu tenho dúvida. Será que Deus não está vendo? Como Ele permite? E isso me abala. Negação da providência e de qualquer poder acima da humanidade. Gente, é triste, mas tem muita gente que acontece, que acredita, que tem uma luta, que tem um poder paralelo no universo que faz o que quer, que determina o que vai acontecer na Terra. Sabe, é como se Deus não pudesse controlar nada disso e que as coisas acontecessem como essas pessoas querem. Mas é muita gente que acredita nessa guerra, mas muita gente. E isso só mostra que eu tenho dúvidas se a providência divina é tudo isso mesmo. Porque às vezes as pessoas têm a impressão que não. E que o homem faz o que quer. E que ele manda e desmanda na terra do jeito que ele quer. E a providência divina não dá conta disso. Mas será que é isso mesmo? Ou será que a gente experimenta a lei de ação e reação? E nós tivemos um modelo perfeito que mostrou como que reagia diante de cada coisa. E na verdade ele não reagia, ele agia de acordo com a lei. E mostrou que era assim o único caminho que fazia o bem prevalecer. Mas mesmo aí, a gente tem a impressão que não está certo. Porque olha como é indigesto. Como assim? Oferecer a outra face? Não, não. Ele falou aquilo, era meio uma coisa alegórica. Não. Se alguém pedir para você andar 1000, anda 2000 passos. Não, era outra negócio. Ou seja, a gente vai tentando não entender
para não ter que ouvir a lei que não contém violência, ela só contém amor. Então, é um desafio, mas que se eu ainda não conseguir identificar, eu fico com a impressão que a providência falha. Ela não organiza todas as coisas. E aí eu fico um tanto insegura. Orgulho, ódio, ciúme, cupidez, enfim, apego a tudo que é material. Isso caracteriza alguma coisa que não me identifica ainda com a lei. E eu preciso entender para começar a regenerar isso em mim. Então, olha só, quando a gente tem uma dor chamada ciúme, a gente já entendeu o que é ciúme? Já. Ó, se eu entendi, seria mais prudente não justificar. Ó, eu sinto isso porque, tá bom, mas a gente já está há milênios justificando. Ó, eu sinto ciúmes. E eu preciso olhar e identificar se eu não quero mais sentir. Porque o único jeito de regenerar é limitar isso que agora está degenerado. Porque o que alimenta os ciúmes? A importância extrema que eu dou para a minha personalidade, que daqui a poucos anos vai acabar. Porque eu estou Luciana mais alguns anos. Quando eu desencarnar, essa personalidade acabou. A gente vai para uma outra etapa. Então, se eu apego muito a essa personalidade, eu alimento o meu ciúme. Eu exagero a importância que eu tenho. E aí eu não aceito nenhum tipo de comparação ou preferência que eu imagino existir, porque eu nem sei se existe. É como eu estou interpretando. Só que isso é uma dor que me escraviza, me adoece. Então, a minha chance, quando eu sentir a dor, é não justificar, mas olhar e perguntar: como eu faço para ajustar com a lei de Deus? Para que dentro de mim isso seja regenerado e eu consiga mudar isso. É desses vícios que a terra tem de ser expurgada, visto que são incompatíveis com o reino da fraternidade. Então, quando a gente fica pensando lá de outras tantas coisas, ó, eu tenho que me livrar desse monte de coisa que ele falou. Então, se a gente fosse falar de ódio, ciúme, estupidez, apego, a gente tem que ir identificando em nós para começar a pensar, ó, isso, eu preciso ajustar isso em mim com a lei. Ponto. Eu comigo. Espíritos endurecidos, persistindo na sua cegueira, desconhecendo a voz de Deus, provocarão destruições, que darão origem a muitos flagelos, calamidades, e sem que queiram, apressarão o advento da era de renovação. Toda vez que o mal se apresenta com intensidade, ao contrário do que ele imagina, ele faz a propagação do bem. Então, lá na época de Jesus, quando os cristãos foram perseguidos,
Numa tentativa de se proteger, eles se separaram. E ao invés daquilo acabar, aquilo espalhou de vez. Porque cada um para onde foi, virou uma sementinha do cristianismo. E ali onde eles estavam, eles falavam do Cristo, e foi assim que aquilo foi se esparramando. À época de Kardec, também houve uma perseguição e decidiram colocar fogo em todos os livros dele. Fizeram isso em praça pública para que ficasse como um exemplo marcado que aquilo não podia. O que aconteceu? Uma supervalorização dos livros de quem já tinha adquirido e tinha guardado, porque as pessoas entenderam que ali tinha alguma coisa importante. E essas pessoas multiplicaram aquela ideia numa velocidade muito maior do que se aquilo tivesse passado desapercebido. Então, toda vez que o mal tenta, ele multiplica o bem. E a gente precisa entender, porque muitas vezes é nesse estímulo que a gente cresce. É lidando com o desafio que o homem busca através da sua inteligência, da sua capacidade de raciocinar, uma solução que traga a paz. Porque nós precisamos cansar do sofrimento para mudar a rota. Mas não será sempre assim. Nós ainda precisamos disso, mas logo mais. Isso vai ficar desnecessário, porque nós vamos fazer o bem pelo amor pelo próximo. A fraternidade vai ser o guia da humanidade. Mas enquanto ainda não é, a dor ainda faz parte da nossa necessidade de estímulo para a educação e o equilíbrio. Porém, precisamos estar aqui muito atentos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias. Então, agora, são 2 parágrafos que ele traz o que marcaria esse final da transição. Os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens, que antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número dos vivos. Esse texto é de 1800. Então, ele fala loucura porque, na verdade, nessa época não tinha CID-10. Então, não tinha como ele falar de tantas síndromes e tantos transtornos da área psíquica que hoje a gente tem notícia. Mas o que eles sabiam é que seria assim, por conta do tamanho de conflitos que o espírito desta era apresenta, por saber a lei e ainda não estar disposto a cumprir a lei. Isso tumultua por dentro. E se isso se repete, a patologia se instala. Então, ele chama de loucura de uma forma geral, mas hoje está bastante especificada, né? Que o suicídio ia multiplicar, que ia começar a atingir criança. Ok, ele já acertou. Então, ó, por que época de conflito? Mas qual conflito? Interno, que tumultua, que desespera, porque dói. Dentro. Por fora parece que está tudo bem, que está tudo certo. Então, olha só, quantas vezes a gente já olhou e falou assim, ai, mas por que será? Essa pessoa tinha tudo. Ó, porque quando eu olho por fora, eu não entendo qual é a dor que esse espírito carrega. Que tipo de conflito
o abala nesse momento. E às vezes a dor está enlouquecedora. É urgente a nossa identificação com os ensinamentos cristãos. E a doutrina espírita nos oferece a bússola que indica o caminho a seguir, quando nos auxilia a compreender o Evangelho de Jesus e a nossa realidade como espíritos eternos. Ela nos auxilia, mas ela não resolve o problema. Ela só mostra o caminho e orienta. É uma maneira mais racional de entender o Evangelho. Porque, na verdade, o que a gente precisa é do ajuste com a lei. Então, para isso, eu trouxe essa colocação do Emmanuel para não parecer que é só aqui. Não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Que os passos do cristão, em qualquer escola religiosa, devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo. E que em nosso campo doutrinário, precisamos, em verdade, do Espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Então, vamos entender. Vê que o Emmanuel, agora, num texto mais novo, ele fala, qualquer escola religiosa. Então, assim, para nós o Espiritismo é mais fácil, pela clareza que ele oferece para a gente raciocinar. Mas qualquer religião me oferece esse caminho. Agora, qual é o cuidado? Nós precisamos do Espiritismo para entender essa lei que me mostra o que rege o espírito eterno e imortal. Eu preciso de espiritualismo para entender que essa relação é natural. Mas espiritismo sem espiritualidade é uma coisa rígida, é uma coisa muito inflexível. Espiritualismo sem espiritualidade é muito místico, porque espiritualidade é aquilo que me liga àquilo que transcende. É essa busca constante do que verdadeiramente é a força que rege a nossa vida. E sendo assim, a gente pode encontrar espiritualidade em muitas pessoas que sequer têm religião. E a gente pode ter muitos espíritas ou de outras escolas religiosas que são duros, inflexíveis, rigorosos, às vezes até violentos, impondo coisas que nada têm de espiritualidade. Então, a nossa grande busca tem que ser essa ligação com algo superior, para que a gente sinta a presença de Deus e o amor que todos nós somos capazes de sentir e oferecer ao nosso próximo. Então, para a gente pensar nas nossas situações de cada dia, todo mundo lembra dessa história da negação de Pedro? Então, o galo cantou e ele ficou apavorado, com remorso, porque ele tinha negado o Cristo. Só que parece que isso é uma história, mas não é uma história. É para a gente aplicar na nossa conduta, porque quantas vezes negamos o Evangelho ou o Cristo com as nossas escolhas e nossas atitudes? Eu sei que não é assim, mas eu vou fazer por quê? Porque eu quero. Ou seja, o Cristo pede isso, mas eu faço aquilo. Conhece o Cristo? Eu nunca vi. Mas você não segue o homem? Eu
Nunca ouvi falar, nem sei de quem se trata. Quantas vezes a nossa conduta na vida é exatamente igual à do Pedro? A traição de Judas. Parece que foi só ele que traiu, né? Então, mas lá na Amélia, ela diz assim, ó, Judas amava Jesus, mas acreditava mais na sua inteligência, que negociaria com os homens do Sinédrio um cargo para depois tornar Jesus alguém importante. Judas se confundia, imaginando que é importante quem conquista determinado cargo, mesmo que por indicação, por artifícios conquistados a peso de ouro. Será que a gente pensa igual a Judas? A gente acha que quem conquista um cargo é uma pessoa importante, mesmo que o cargo foi negociado, porque a pessoa é amiga da minha família, porque o sobrenome tal, então eu ganho o cargo e aí eu fico importante. Era assim que o Judas pensava, esse Judas que a gente tem repulsa. Será que a gente tem repulsa porque a gente é igual ao Judas? Ah, será que o Judas foi traidor sozinho? Então, e aí ele vai embora desesperado com a bolsinha de moedinha dele. E nós, no nosso dia a dia, quantas vezes já nos afastamos da verdade, da bondade, da lei de Deus, por comungarmos desta mesma confusão de valores? Quantas vezes eu agradei alguém porque ela tem um sobrenome importante e desprezei a outra? Quantas vezes eu não segui o que o Cristo ensinou, por quê? Porque eu sou mais inteligente. Eu tenho habilidade para resolver as coisas do meu jeito. E assim, eu traio o ensinamento do Cristo. O Tomé. Quantas vezes somos como Tomé, que simplesmente não acredita, exige provas para acreditar? Por que tamanha dificuldade? Será que temos fé? A gente duvida de muita coisa da lei de Deus. Ah, mas tem que fazer desse jeito. Mas será que esse evangelho está certo quando fala isso? Mas é isso, tem que ser assim? Mas tem que perdoar sempre? Não sei se isso está certo. É igual São Tomé. Quantas vezes somos tristes como o Bartolomeu? O Bartolomeu era triste. Ele era muito triste. Ele era triste porque a mãe dele tinha morrido. Ele era triste porque o negócio dele não dava o lucro que ele esperava. Ele era triste porque ele não se dava bem nem com o pai, nem com os irmãos. Então ele ficava o tempo inteiro muito recolhido, muito ensimismado, muito entristecido. E quando, numa oportunidade, Jesus fala com Bartolomeu e Bartolomeu começa a perguntar, Jesus fala para ele assim: mas quem morre, Bartolomeu? A vida é eterna. Por que você está reclamando? Ah, mas e os meus negócios que não dão certo? Ele fala, Bartolomeu, mas qual é o negócio mais importante da vida? É o dinheiro que você ganha ou é o que você conquista para a vida eterna? Ah, mas os meus irmãos, eles não me entendem, eles não me ajudam. Ele fala, Bartolomeu, mas quem que tem que entender quem? Quem já conhece ou quem ainda precisa conhecer? E aí a gente vai lendo a narrativa, a gente entende o seguinte, ó. O Bartolomeu, ele olhava para a vida só do ponto de vista material. Ele não conseguia abstrair e falar assim, ó, eu sou um espírito eterno. Então tudo que ele avaliava era no aqui e agora. E aí ele ficava triste. Agora pensa nós,
Se a gente olhar para a vida só aqui e agora, quantos milhões de motivos para entristecer nós vamos encontrar? Nós vamos desanimar, desistir da luta. Então, o texto dedicado a Bartolomeu chama Bom Ânimo, porque ele era desanimado, ele olhava para a vida e ficava desanimado. Ou com a conversa entre os discípulos, tentando definir entre eles quem seria o maior, o mais importante. Quantas vezes já nos perguntamos isso ou achamos que diante de Deus há os preferidos? Quem nunca falou isso? Mas Deus tem os seus preferidos. Na vida de fulano, tudo dá certo. A minha é eita atrás de vixe. A dos outros é uma perfeição. E o que me dá a impressão? Ó, aqueles são os escolhidos e nós somos os enjeitados que tem que lutar para fazer a vida dar certo. De quem é que eu estou desconfiando? Se eu desconfio dessa justiça, como é que eu tenho fé em Deus? Eu tenho fé mais ou menos. Ou melhor, não tenho, porque o que é uma coisa mais ou menos? Não é. Então, se eu não entender, eu fico com dificuldade. Hoje, quando os sinais da nova era se tornam claros, eu já consigo me perceber. Eu já entendi em que ponto que eu estou. Os estímulos externos têm me feito expressar como um espírito que já começa a florescer na fraternidade, na solidariedade, interessado em servir o próximo. Ou a minha maior preocupação é comigo? Eu acredito e confio na providência divina. Então, ó, o nosso pensamento é mais fraterno. Eu vou fazer o que é bom para todo mundo, ou eu ainda estou estagiando no cada um que se salve por si mesmo? O meu interesse é salvar a mim mesma, o resto não me importa. Ó, é tudo no mesmo tempo. Mais um, regeneração, e o outro, prova e expiação. Quem é você? E quem você quer ser? E o que tem feito para isso acontecer? Ó, pensar no coletivo significa abrir mão do interesse pessoal. Para nós é bastante desafiador. Sabe em casa quando a gente fala assim, mas por que que eu tenho que lavar a louça de novo? Por que que eu tenho que guardar isso? Não fui eu que usei? Por que que sou eu que tenho que varrer a calçada? Não fui eu que joguei os lixos? É como se o tempo todo eu dissesse assim, ó, eu não nasci para servir ninguém. Eu não faço nada que me cobre algum sacrifício. Ok, entendi. Mas é isso que eu quero para mim? É isso que eu aprendo quando eu olho o modelo que me foi oferecido como modelo de perfeição? Porque esse é o nosso desafio. E aí, então, do mesmo livro, ele diz, ó, é o diálogo dele com o mancebo rico, ó. Não posso esperar. O reino dos céus começa hoje e agora para o teu espírito. Não há tempo a perder. Renuncia a tudo e me segue. Então, nós estamos prontos para renunciar e seguir. E embora ainda permaneçam algumas sombras teimosas, ele continua nos aguardando até o fim dos tempos. Tende coragem, despertai,
e seguir adiante. Ao seu encontro, haja o que houver. Então, não fiquem esperando, porque a gente não vai ser convidado para fazer nada mirabolante, nem enorme, nem grandioso. Serão nas nossas pequenas tarefas que a gente vai aprender a seguir, abrindo mão do interesse pessoal e fazendo o bem para o coletivo. Especialmente na nossa casa, o coletivo é a família, é aquele grupo com quem a gente convive. E isso já é um desafio suficiente para nós. Então, que a gente possa, né, traçar como objetivo, que agora daqui uns dias a gente vai fazer aquela famosa lista dos itens para 2026, põe lá no cabeçalho, ó, eu sou um espírito eterno. Para que pelo menos boa parte desses objetivos sejam conquistas que eu preciso, porque elas irão comigo. Tudo bem, se você decidir que precisa trocar de carro, emagrecer 10 quilos, isso daí faz parte. Todo ano a gente faz isso, né? Oh, só que se eu morrer amanhã, 10 quilos mais, 10 quilos menos não vai mudar minha vida. Mas um tiquinho de paciência e humildade a mais faz toda a diferença no meu equilíbrio. Então, que a gente tenha essa clareza do espírito eterno e imortal que nós somos, para seguir o Cristo, que disse que nos aguarda até o fim dos tempos. É um convite bem interessante. Tudo bem, meu povo? Tudo certo? Gente, eu sei que às vezes parece, mas ó, imagina, esse Cristo recebeu a gente quando a gente chegou nesse planeta, e a afirmação dele é que ele ficaria conosco e nos aguarda até o fim dos tempos. Mas o fim do tempo, gente, o tempo não tem fim. É o fim dessa era. Porque ele vai estar conosco fazendo todo o movimento de crescer. Por isso que eu falei, ó, se eu entender o convite, isso é muito esperançoso, né? Não tem preferência, ele tá para todos. Ele não escolhe um ou outro, ele gosta de todos, igualmente. Então vamos encerrar. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Não, tá tudo bem. Então, que nós possamos encerrar o nosso ano com este convite que o Mestre aguarda todos nós, para que nós, com confiança e coragem, consigamos nos recordar na acústica da alma, quando o Mestre afirmou: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá, e eu as conheço nominalmente. O Cristo nos conduz com segurança, amorosidade, e por isso, Senhor, somos gratos à experiência feliz da vida na terra, que saibamos identificar as oportunidades que nos são oferecidas e que assim, a cada dia, diante dos estímulos, saibamos transformar o momento em fraternidade, o dissabor em oportunidade de aprender a paciência, para que nos envolvendo com o próximo, consigamos compreendê-lo como irmão,
aprendamos a servir, como nos ensinastes, e que não mais alimentemos no nosso coração a amargura, o ódio, a mágoa, mas que saibamos abrir mão do nosso ponto de vista e encontrar na lei aquilo que nos traz paz e harmonia. Todos nós, despertando para estas verdades, consigamos unidade, harmonia, boa vontade entre os homens. E assim, iniciarmos o trabalho de regenerar os nossos sentimentos e construir a escala para um mundo feliz. Obrigada, Senhor, por todo amparo, por esta compreensão, e que nos dias vindouros do próximo ano, todos nós consigamos sentir a misericórdia infinita que nos envolve a todos e convida para a transformação. Que Jesus nos abençoe e que assim seja.